A mente humana é realmente fascinante. Ao mesmo tempo em que pode ser um local de infinitas possibilidades e realizações importantes, também pode ser um labirinto de agonia e sofrimento. É curioso como o único fator que diferencia estes dois estados é a forma como um lida com as situações em sua vida, com as cartas que o mundo lhe dá. Você irá se afundar cada vez mais no desespero e se deixar perder no labirinto a fim de atordoar suas sensações aos poucos, até que não sinta mais nada? Ou irá em busca da luz, da saída, mesmo que isso lhe cause cada vez mais dor e cada passo pareça um espinho perfurando sua carne? Tiago é um jovem comum e, como todo jovem comum, ele não sabe quem é. Sua vida se inicia em meio a incertezas e se desenrola como uma tragédia barata de fim de tarde na televisão aberta. Com medo de muito, aceitando pouco e fugindo de tudo, se encontra no mais humano dos dilemas. Devo me refugiar em mim ou tentar em vão a conexão que tanto ouço falar, levando seu cotidiano sem nunca alcançar uma verdade? E mesmo em meio ao constante culpar da humanidade do mundo confuso em que habita, porém não vive, tem a noção debilitante de estar vivendo uma mentira, pois sabe que seu pior inimigo é aquele que vem de dentro. Era mais um caloroso e parcialmente nublado dia, um pouco mais úmido que o normal naquela época do ano. Tiago não chega em sua sala de aula atormentado por desorderos inconvenientes ou sendo repreendido pela tutora por ter se atrasado e sendo alvo de chacota e comentários dos demais colegas. Ele chega nu, invisível, cinza, sequer chamando a atenção daqueles que o trariam problema. É natural se perguntar: por que não mudar? Por que não agir? Por que não aparecer? A resposta de Tiago é: por que se importar? Por que arriscar? Por que sofrer? E assim a roda gira, e assim o ciclo se perpetua. A chuva finalmente vem. Já havia se anunciado pela crescente umidade do ar naquela tarde densa. E no banco mais afastado ele se encontra em meio a quadrinhos supérfluos e jogos rápidos, com um sentimento contraditório de querer se entreter, porém da forma mais rápida e pouco dedicada que conseguir. No intervalo rápido entre o torpor da atividade em andamento e a busca por uma nova distração até que o sinal bata para o retorno à sala de aula, Tiago faz algo que há muito tempo não o apetecia fazer. Ele refletiu, pensou, imaginou. Independente do motivo ou no que estava pensando, o fato de ter chegado a este ponto já era uma quebra de sua rotina, uma rachadura em uma parede espelhada que apenas refletia a mesma imagem a cada momento de cada dia. Era o levantar de um pé na intenção de sair de um poço de lama. E como se algo o recompensasse, ou punisse, por essa quebra de paradigma, seu devaneio é disperso por um único som em meio aos pingos de chuva ao fundo. Posso sentar contigo? Pra lá tá tudo molhado. Depois de algo que lembrava um susto, Tiago olhou para o rapaz em pé ao seu lado e algumas dúvidas vieram à sua cabeça. A primeira sendo alguns traços não habituais, como o grosso casaco marrom e aparentemente velho, surrado, que cobria uma camiseta preta desbotada, aparentemente por excesso de lavagem, e o rosto pálido, com olheiras e cabelos longos encebados que se destacavam, e muito, da multidão de uniformes e estilos copiados uns dos outros naquele pátio. O próprio Tiago se incluindo nesse efeito copiadora, por simplesmente não se importar com sua própria aparência de maneira a buscar identidade visual. E a segunda dúvida sendo por que o rapaz estava mentindo, pois aquele sem dúvida era o banco mais molhado ali. Não se importando em saciar suas dúvidas e já se levantando a fim de procurar outro lugar para passar seu tempo sozinho, Tiago disse: claro, fica aí. Antes que pudesse pegar seus pertences e sair daquela situação, o rapaz mentiroso pergunta: isso é seu? Enquanto levantava o videogame portátil, que era claramente de Tiago, porém completamente molhado. Após alguns segundos averiguando se era de fato o seu próprio aparelho e não o outro parecido, Tiago começa a se perguntar se o havia guardado na mochila como pensava ter feito,
ou se tinha se perdido tanto em seus próprios pensamentos que o deixara na chuva, correndo o risco de perder uma das poucas coisas que o deixavam distraído desde que teve que vender seu computador. Vai ficar me olhando com essa cara de otário ou vai responder? Comentou o rapaz com um sorriso cínico. É meu sim, valeu. Eu devo ter deixado cair. Um leve sorriso se abre no canto da boca do rapaz de roupas surradas, enquanto entrega o videogame portátil para Tiago. Parece que eu salvei seu joguinho. Com o pagamento você podia não sair andando com cara de tacho e trocar uma ideia até o sinal bater. Já transtornado com a atitude intrusiva do rapaz intrometido, Tiago responde. Você não tem mais o que fazer além de encher o meu saco, não? E você acha que se eu tivesse eu não estaria lá fazendo? Com uma clara mistura de raiva e deboche, Tiago se senta de volta em seu lugar. Estende uma mão para sua não solicitada companhia e se apresenta. Meu nome é Tiago. Theo. Respondeu o jovem com um sorriso triunfante enquanto apertavam as mãos. Tudo fica preto. Por um momento, a consciência de Tiago parece desvanecer, como se um torpor repentino tivesse tomado conta de sua mente. Porém, diferente de um desmaio súbito, é como se seus pensamentos flutuassem e uma leveza se instaurasse em toda a extensão de seu corpo, das extremidades, membros, até finalmente seu cérebro. Claustrofóbico a princípio, sublime após, e então, de volta. Após voltar a si, Tiago não consegue esconder a surpresa. Tão pouco a expressão de prazer que mantinha durante a breve viagem além das portas da consciência. Theo solta uma alta e arrogante risada. Acho que é a primeira vez que eu vejo alguém tão aéreo assim. Deixa pra lá. Eu tô comendo mal demais e acho que tô fraco. Disse Tiago enquanto apertava os olhos. Nossa, você é mais burro do que parece. Theo levanta de seu assento no pátio ao ar livre, coloca uma mão no ombro do confuso garoto e diz em tom baixo e imperativo. Se quiser outra viagem é só me falar. Vou estar na frente da escola na saída. Uma mistura de medo e dúvida tomou conta de Tiago. Por mais estranho que fosse, já havia aceitado o fato de ter sofrido um breve desmaio devido à sua rotina nada saudável. Era a única coisa que fazia sentido, que era racional. Ele havia feito algo? Se sim, que? Se não, como ele sabia o que sentia? Uma torrente de pensamentos não saíam da cabeça do garoto, e toda a reflexão é quebrada pelo soar estridente do sino da escola, sinalizando o fim do intervalo. Durante os próximos tempos de aula, Tiago não conseguia parar de pensar naquela sensação. Um momento de leveza em que tudo fazia sentido. Não, melhor ainda, nada existia além dele. Seu corpo era o Éden e sua mente era Adão, em um estado perfeito de união, completude e sublime desinibição. A euforia era tanta que sorria levemente repetidas vezes ao se flagrar recordando aquele momento, e o que não daria para sentir-se pleno de novo. O sino toca, seus colegas pegam suas bolsas, se debruçam em conversas descontraídas, riem, porém Tiago, em uma junção confusa de receio e anseio, relembra as palavras do jovem bizarro com o qual falara no intervalo. Não sabia o que falar, tão pouco o que pedir. Somente sabia que iria tentar, e parte sem paradas a direção da saída. E lá estava ele, com as duas mãos nos bolsos do casaco surrado, encostado no muro do colégio, aparentemente sem se importar com a garoa incessante daquele estranho dia. Tiago se aproxima. Olha aqui, eu não sou burro, ou aéreo, ou o que quer que você acha que eu sou. E quanto mais eu me afastar de gente intrometida que nem você, melhor pra mim. Eu só vim aqui pra saber o que aconteceu. Theo esboça um leve sorriso no canto de sua boca. Eu dei asas à sua mente e olhos ao seu cérebro. De nada. Quê? Você tá chapado ou algo assim? Na verdade, a sensação é parecida.
mas bem mais forte, sem nenhuma merda estranha no seu organismo. Tá tudo aqui, diz Theo enquanto aponta levemente para sua cabeça. Então você o quê? Me hipnotizou? Porque eu sei que tem gente que sabe fazer essas coisas, mas eu sempre achei que tinha que ser consensual. E eu não lembro de ter deixado você fazer nada, até porque eu nem te conheço, e mesmo se conhecesse eu nunca... Não há tempo de reação. Theo rapidamente põe uma mão na testa do verborrágico rapaz. Há momentos na vida de todo ser pensante, alguns mais intensos que outros, mas igualmente desesperadores, em que tememos pela própria vida. Nos vemos diante de algo que possivelmente pode cessar nossa existência e não conseguimos avançar ou fugir. Por um momento aceitamos o fato de que tudo vai acabar bem ali. Tiago se encontra na hipérbole desse momento. Começa com o júbilo da sensação inicial que havia sentido naquele fatídico intervalo, e por um segundo imagina que irá mais uma vez ter um momento de sua vida como outrora, apesar de não entender o porquê ou como. É no momento em que se vê não flutuando em uma plena imensidão, mas sim preso no que aparenta ser um vazio claustrofóbico, espremido em uma escuridão tão densa que aparenta palpável. E de repente, luz e cor. Uma luminescência que surge do que parece ser o núcleo daquele espaço sem bordas, explode violentamente como uma supernova. Formas disformes que transcendem os sentidos de modo a invadir a percepção, como se seu cérebro queimasse de dentro para fora e explodem de novo. E de novo, e de novo. E a única sensação naquele meio é dor e o desespero de sentir-se à mercê de algo impossível, com seu corpo sendo despedaçado, trucidado, lentamente em uma explosão estendida, o que pareceram horas, sempre consciente de tudo, desejando a cada momento uma morte que nunca chega. Tiago se vê caindo ao chão da rua, aos poucos se acostumando ao sentido da visão mais uma vez e ainda estranhando estar em forma física de novo. O céu prateado e a chuva caindo em seu rosto, as únicas sensações que vêm naquele momento. Uma figura aparece o buscando ambos. Theo se aproxima e o levanta com um boneco de pano, o apoiando em seus ombros enquanto passa diante de uma pequena multidão preocupada. Relaxa, pessoal, a pressão dele só baixou. Acontece sempre. Vou levar ele para casa. Tudo escurece. Aos poucos, sua consciência se reformula, junto à noção espacial. Tiago se vê no que parece ser um sótão escuro, porém suficientemente iluminado pela única janela, 2 estantes com livros, uma mesa de centro e 2 cadeiras, uma sendo a que o próprio está sentado. Ainda se acostumando com a penumbra e a leve poeira do local pouco arejado, o confuso garoto vê uma silhueta se movendo no canto esquerdo da sala. Sendo quase impossível esboçar uma reação devida após um acordar enevoado como o que acaba de passar, ele apenas observa enquanto a alta figura se aproxima mais e mais em sua direção, sendo pego de surpresa ao ouvir: Como se sente? Era Theo. Uma rápida ajustada em sua vista retorna todo o foco. O jovem rapaz se senta na cadeira à frente com uma postura relaxada, esperando a resposta de Tiago. Onde eu tô? Consegue enxergar? Seus olhos ficaram bem dilatados quando você caiu lá na rua. Onde é que eu tô? Não achei uma boa ideia te levar para sua casa. Seus pais podiam pensar que você estava drogado ou algo assim. É bom evitar esse tipo de coisa para mais pra frente. Onde eu tô, seu merda? Me responde! Tiago grita, se esforçando para expressar raiva, porém transbordando medo. Eu não te sequestrei, moleque, relaxa. Essa é minha casa. É assim que você me agradece? Eu podia ter deixado na chuva, sabia? Ainda sentindo a cabeça doer e sua vista se embaçando de novo, graças ao súbito grito que dera, Tiago começa a andar de um lado para outro da obscura sala. A ansiedade é tudo que sente. Theo apenas observa o caminhar inquieto do garoto.
parecendo se divertir com a exaltação. "O que é que você quer?" pergunta Tiago com olhos arregalados e uma nítida expressão de pânico. "Você achou que eu só ia ser legal com você e não ia querer nada em troca? Por favor. Eu te dei algo que você queria e depois tomei o pagamento. Simples assim." "Pagamento? Me deu algo? Do que você tá falando, seu noiado? Me deixa ir pra casa!" "Você queria alegria, não é? Queria conexão, felicidade, pertencer. Eu vi tudo isso." A expressão de Tiago se firma como se fosse flagrado cometendo um crime. "Eu fiz você vivenciar isso naquela hora. Criei o mundo perfeito pra você. A melhor coisa foi ver a sua cara de idiota enquanto eu tava lá aproveitando." Diz Theo, dando uma leve risada enquanto se recosta na cadeira de madeira. "Então, foi você mesmo?" "É claro que foi. Você achava o quê?" Tiago fica ainda mais confuso. Nunca conversara antes com ninguém sobre seus anseios, sentindo-se com vergonha e incapaz, acreditando que caso se abrisse para alguém apenas ririam dele, o achariam fraco como ele acredita ser. Como alguém que acabara de conhecer falar com propriedade de seu íntimo dessa forma? E o mais importante, o que ele havia feito naquele momento no pátio? Nada fazia sentido. No meio de tantas dúvidas, Tiago formula a que melhor engloba tudo o que está sentindo. "O que é você?" Theo abre um leve sorriso triunfante, como fizera diversas vezes antes. Assume uma postura dominante em sua cadeira e diz: "Alguém que sabe de coisas que você nunca ouviu falar." "O que isso quer dizer? O que você fez comigo naquela hora? E depois?" A lembrança anterior ao seu desmaio vem por um momento à consciência de Tiago. Flashes de uma condição impossível, de seu corpo e mente sendo aniquilados. Não há imagens, apenas agonia. O suficiente para fazê-lo cair ao chão, lhe faltando força nas pernas. Esse é o meu pagamento," diz Theo, dessa vez com um largo sorriso e incompatíveis olhos apáticos. O indefeso garoto caído vomita, o mal-estar se espalhando por todo o seu corpo. O desespero, a vulnerabilidade, a morte da esperança, aquele breve momento após o choque inicial do perigo e antes da aceitação do fim. Ah, é uma delícia. Agora, poder estender esse momento, pegar a hora mais escura de alguém e mantê-la lá por horas ou dias. Ah, se eu pudesse por dias, expressou Theo com uma risada gutural. Tiago mantém a cabeça baixa, agora com mais forças para se levantar, porém sem reação diante da situação em que se encontra. Sua única atitude sendo ouvir o que o bizarro rapaz à sua frente tem a dizer. Eu sei o que você sentiu naquelas 2 vezes. Eu criei aquelas sensações sob medida para você. E o seu desespero naquela viagenzinha que eu te mandei em frente à escola me deixou sem palavras. Você entrou em pânico do início ao fim. Foi hilário. Há muito tempo que eu não senti uma brisa como aquela, sabia? Tiago começa a questionar sua própria sanidade diante daquela torrente de pensamentos e sensações, pois pode jurar que está ouvindo sussurros, vozes espectrais vindas de todo o ambiente que tiram sua já abalada concentração nas palavras de Theo. E com uma reação involuntária de medo, fecha seus olhos. Ao abri-los um momento depois, se vê de frente com um sombrio jovem, agora levemente iluminado pela luz pálida da janela, apoiado em um joelho a fim de ficar na altura do menino caído, com seu cabelo preto desgrenhado, pele levemente acinzentada e olhos fundos, olhando fixamente para seu rosto, demonstrando total controle da situação.
Eu me alimento disso, sabia? Desses momentos que eu falei. E você reage a eles de uma forma tão patética e humilhante. Dá até um tempero a mais. E sabe, eu tava tanto tempo sem me satisfazer assim que acho que eu enfraqueci. Porque eu já tô querendo mais um pouco. Ameaça o sombrio jovem enquanto ergue uma mão na direção de Tiago, paralisado e apenas conseguindo olhar com olhos arregalados e trêmulos, enquanto aceita o fato que irá passar por aquela experiência sádica mais uma vez. Mas vou te oferecer um acordo, diz Theo de repente, oferecendo sua mão para ajudar o menino Tiago a se levantar. Relutante, não sabendo mais o que pensar, o aterrorizado menino pega a mão estendida e se põe em pé. Sabe aquela sensação que você sentiu? Eu te mostro ela de novo, quantas vezes você quiser, na verdade. Após ouvir isso, o semblante de Tiago muda completamente. A mera lembrança daquele momento já espanta quase toda a morbidade do ambiente e a paralisia residual. Aliada à possibilidade de Theo estar dizendo a verdade, o faz se sentir esperançoso pela primeira vez desde que se lembra. Mas você também vai ter que me dar um pouco de desespero. Vai sentir exatamente o que sentiu naquele vazio, toda vez, e eu vou aproveitar cada minuto. É uma troca justa, não acha? Você... Eu não sei o que você é. Não sei como você faz essas coisas. E tá na cara que você não vai me falar nada. A luz da janela começa a mudar de direção devido ao movimento lunar, iluminando ainda mais a penumbra de forma a tornar as sombras altas e vívidas naquele quarto. Tiago abaixa a cabeça, com o rosto se contorcendo em lágrimas e uma postura derrotada. Por favor, eu só quero ir pra casa. Idiota, você não tem nada. É só um garoto com medo do mundo e que odeia a si mesmo. Vai se pagar de obstinado agora. Eu vi dentro de você e por isso eu sei que eu tô te oferecendo o que você mais quer da maneira mais fácil e você vai negar. Só o que eu quero é que você se entregue. Tô te dando a oportunidade de servir pra alguma coisa, pelo menos. As lágrimas caem. Aceita logo. Se eu tô pedindo pra você se entregar, é porque eu sei que você não consegue melhor que isso. Theo diz com uma leve risada sádica. O jovem Tiago, banhado em lágrimas e dúvidas, enquanto ouve as duras palavras de seu inquisidor, ao mesmo tempo em que seu maior desejo é correr daquele quarto o mais rápido possível e esquecer toda aquela desventura como um pesadelo em uma manhã solitária, se encontra sem reação diante daquele momento, não por medo, não por raiva, mas por acreditar no âmago de sua mente que cada acusação feita é verdade. Sabe que não consegue ir em frente, pois já tentaram. Sabe que não firmará uma conexão, pois é inferior. A felicidade genuína vem para aqueles que a merecem, e ele não é um deles. Se em meio a todas essas verdades a sorte lhe deu essa oportunidade torta e traiçoeira de conseguir algum alento, algum resquício de felicidade, se ele não se agarrasse em um ato desesperado, teria ele outra chance? 1000 pensamentos passam por sua cabeça naquele momento, até que, em um súbito momento de clareza, como se tivesse medo de se arrepender caso ponderasse por mais um segundo. Eu posso pelo menos decidir quando vai acontecer? Theo cerra os olhos e, em resposta, abre o sorriso mais torpe que a expressão humana consegue expressar. Claro, Tiaguinho. O que você quiser. Temos um trato? Disse enquanto estendia sua mão para o aperto. Evitando o contato visual e sem dizer uma palavra, os dois apertam as mãos, selando o simbiótico acordo. Quando estiver pronto, é só ligar para o meu número salvo no seu celular. Te encontro em frente à escola e aí tudo acontece. Ok.
disse Tiago, ainda afastando seu olhar e mantendo a cabeça baixa, enquanto limpa os restos de lágrimas presentes em seus olhos, previamente marejados. E além de tudo, se perguntando como o número de Theo podia estar salvo em seu celular se não o havia feito antes e este tinha a senha. Os dois jovens descem um lance de escadas na casa levemente escura e úmida, devido à chuva incessante da temporada e às janelas fechadas, chegando à porta da frente. Theo abre a tranca manual da porta para o cabisbaixo jovem seguir seu caminho sem mais palavras, até que, ao dar os primeiros passos para fora, ouve mais uma vez as vozes e sussurros espectrais, levemente audíveis, que ouviram no cômodo e penumbra. E ao se virar como em um reflexo para a porta, esta já se encontrava fechada. Parado na chuva, agora não mais uma garoa, o jovem pela primeira vez em horas se sente como antes. Não pensa em nada. Não quer pensar em nada. E mesmo que quisesse, não saberia o que. Já aceitara o fato que mesmo que venha se arrepender das decisões tomadas naquele dia, já era tarde demais. Um universo em expansão jamais volta à sua forma original. E a partir daquele momento, ele era este universo. E só podia esperar que a expansão não o consumisse. Dias, semanas, meses se passam. Os encontros ocasionais entre os dois acontecem com cada vez mais frequência, a ponto de denominarem estes como sessões. Ao ligar para o número salvo em sua agenda, este desligava assim que a chamada era iniciada, e após o término da aula no dia seguinte, lá estava Theo, com o mesmo casaco grosso surrado, parado do outro lado da rua, esperando. Sentavam naquela mesma sala pouco iluminada, com a poeira visível sob os raios do pôr do sol. Se acomodavam nas mesmas duas cadeiras de madeira, e Theo colocava sua mão sobre a cabeça do jovem Tiago, e como um adormecer, tudo começa. Para a infelicidade de Tiago, e em meio a protestos infrutíferos, as sessões começavam com as visões de júbilo e felicidade que tanto o agradavam, emulando de forma perfeita cada sensação, vontade e sentimento que o jovem ansiava por ter naquele momento, envolto por tudo aquilo que mais queria. Por pouco tempo. Como se para causar ainda mais desespero no pobre garoto, as visões e sensações agradáveis subitamente se transformavam em vazio, densa escuridão, e se iniciava o sádico show de angústia que vivenciara antes. Explosões impossíveis que destruíam seu corpo em câmera lenta, mas o deixavam consciente a todo momento, estendendo a dor e o permitindo ver suas partes desmembradas como da primeira vez. Um espaço que lentamente se comprime, até que esmagasse aos poucos seu corpo, permitindo que sentisse o quebrar de cada osso e o esguichar de cada fluido, também mantendo-o consciente durante todo o processo. Uma espécie de piscina coberta, com um mísero espaço para respirar, o suficiente apenas para sua boca, em que aos poucos sente a respiração dificultosa, o ar se acabando, até que se deixa cair nas águas propositalmente escuras, em um afogamento em que nunca perde a consciência. São alguns dos cenários que Tiago vivencia, tão perfeitamente emulados quanto seu mundo perfeito, no decorrer de meses, como moeda de troca nos dias em que se sente especialmente deprimido e angustiado com sua vida monótona. Após muito tempo, tempo demais, Tiago passa a marcar sessões com Theo não mais quando está no ápice de sua melancolia. Intervalos semanais passam a serem questões de dias. Desespero e agonia que poderiam quebrar uma pessoa sã se tornam um evento ocasional para o garoto. A dor é a mesma, nunca se amansando ou permitindo o costume, cortesia do sadismo de Theo. O que não é mais o mesmo é Tiago, pois passa a enxergar seu constante sofrimento apenas como um meio para um fim.
Após ir do mais alto pico da alegria até o mais profundo abismo do desespero tantas vezes, sensações amenas se tornam irrelevantes. O mundo em sua normalidade se torna irrelevante. Tiago não se sente mais pertencente à mesma realidade daqueles à sua volta e se torna cada vez melhor em se afundar em uma casca do que considera ser um sujeito em sociedade, a fim de evitar perguntas e preocupações inconvenientes de seus pais ou pessoas que possam vir se preocupar com ele. O extremo se torna seu normal. É uma tarde nublada. Alguns raios de sol vazam pelas densas nuvens, dando um teor levemente brilhante ao dia. Porém, as cortinas de um rapaz permanecem fechadas, que enquanto permanece em sua cama por ter decidido dormir no raiar da manhã após mais uma noite em claro, tem visões perturbadoras com vozes ululantes, vindas do que parecem ser silhuetas escuras, corpos enevoados, porém com olhos de um roxo brilhante que o olham fixamente. Eles estão esperando que faça algo, esperando e esperando toda a noite. Pois este mesmo sonho tem se repetido com cada vez mais frequência nas últimas semanas, e mesmo em meio ao costume de visagens inquietantes, pois diversas sessões contavam com estas para explorar seus medos mais infantis. De novo, cortesia do sadismo de Theo. O jovem perturbado sentia algo diferente nestas. Não iriam lhe fazer mal algum, apenas o observavam como se soubessem de algo que ele não sabe. E tudo isso era sentido como uma comunhão, como se ele conseguisse transmitir suas vontades para Tiago, apenas por estarem ali com ele. Uma comunhão parecida com a que sente em seu mundo perfeito. Isso sempre perdura por boa parte de seu sono, e por consequência Tiago acorda cansado, mais ainda do que antes de se deitar. Suas energias aos poucos se esvaindo a cada noite mal dormida, afetando até mesmo sua aparência, tornando cada vez mais difícil desviar das constantes acusações de uso de drogas por parte de seus pais. O celular toca. O garoto olha confuso para o aparelho, as únicas ligações que recebera em meses sendo as de seus pais ocasionalmente. Alguns pensamentos lhe passam, porém nenhum fazia sentido. Ao pegar o telefone, seus olhos agora fundos e escuros se arregalam. Era um número de Theo. Tiago não sabe o que fazer. Aquilo nunca havia acontecido antes. Era sempre dele que partia a iniciativa dos encontros. Durante meses aquele número era uma via de mão única. No momento em que atendia, logo se desligava, com uma breve confirmação de mensagem recebida. Relutantemente atende e com voz trêmula diz: "Alô?" A ligação cai. O que era aquilo? O que estava acontecendo? E por que agora, a essa altura? Normalmente alguém levaria essa situação apenas como uma ligação perdida de um amigo. Porém ele sabia bem que aquele garoto, aquela coisa, não era seu amigo. E o que mais estranhou naquele momento é que de alguma forma captou a mensagem. Eles deveriam se encontrar em frente à escola, o mesmo lugar de sempre. Com 1000 coisas passando em sua mente, e a principal delas sendo a realização de que de alguma forma não era mais útil para Theo, e quando chegasse apenas seria drenado do pouco de vida que lhe resta. Calçou seus tênis, saiu pela porta dos fundos para não chamar atenção, e andou, sem olhar para trás. Ao chegar no ponto de encontro habitual, lá estava Theo. Exatamente como cada uma das vezes em que se encontraram nos últimos meses, o mesmo casaco grosso e surrado, se destacando em meio às roupas de primavera das pessoas ao redor, e olhos fundos com olheiras. Nada parecia fora do normal a princípio. "O que aconteceu? Você me ligou?" perguntou Tiago. "Nossa, você tá parecendo cansado. Que houve? Não dormiu bem à noite?" disse Theo com uma leve risada sarcástica. "Isso. Esses dias estão sendo mais estranhos que o normal. Mas enfim,
que aconteceu? Eu não entendi nada. Vamos até lá em casa. Eu te conto tudo. Os dois se dirigem até a casa de Theo. O caminho já era conhecido e em uma parte afastada da cidade, com algumas poucas casas e pequenos comércios vazios em volta. Porém, Tiago estava surpreso, muito surpreso, pois Theo não comentara ou fizera alguma provocação sobre sua súbita expressão de pânico após começarem a andar juntos naquela tarde e que era impossível de esconder. Elas estavam altas e claras, audíveis, em uma cacofonia espectral. As vozes estavam lá. As vozes dos sonhos das últimas semanas, e todas pareciam vir de um só ponto. O medo do garoto se transformou em um silencioso pânico, com medo de expressar qualquer reação que pudesse denunciar que sabia ou esperava por algo. Afinal, não sabia do que Theo era capaz, além do que já demonstrara até então. Por quê? Por que não me deixam em paz? Eu não sei o que vocês querem. Me deixem em paz! Muitos pensamentos passaram pela mente de Tiago naquele momento, e o impulso de correr dali o mais rápido que pudesse era impossível de ignorar. Porém, e depois? Logo após fechar o acordo com Theo, algo dentro de si já o fizera aceitar que aquela era sua realidade, e que mesmo que em corpo pudesse se afastar de alguma forma, sua mente o acorrentaria, fazendo-o duvidar a cada passo. Por que nada fazia sentido? Porque parecia impossível tentar mudar. Theo havia feito alguma coisa com ele, ou era apenas fraco demais para buscar algo melhor como sempre acreditara? Os momentos de reflexão já haviam acabado. Se havia alguma chance de redenção, esta já havia escapado por sua hesitação. A porta estava à sua frente. A casa anormalmente escura em meio a um ambiente ensolarado parecia errada, como muitas coisas naquela situação. Theo entra calmamente sem falar uma palavra, e em meio a pensamentos de arrependimento, remorso, medo e raiva, a mente perturbada e desconexa de Tiago entrou em um único consenso antes de dar aquele primeiro passo para dentro da casa. O que quer que aconteça, terá sido tudo culpa minha. Ao entrarem na casa, o próprio ar estava pesado. Os cantos escuros pareciam se mexer levemente como a sombra das árvores, e o chão parecia desnivelado. Após entrar tantas vezes naquele espaço, era impossível não perceber as mudanças surreais. Afinal, o que era aquilo? Porém, o que mais perturbava o jovem Tiago era o fato de não estar assustado ou perturbado com uma mudança tão brusca naquele ambiente. Ele estava apenas intrigado. Theo não se importou em sequer olhar para trás enquanto subia as escadas para o quarto no segundo andar, sendo que estava claro que a mudança no ambiente era perceptível para seu visitante. Ele não parecia ligar, ou talvez não quisesse perder tempo, pois seu passo estava claramente mais apressado que o normal. Os dois passaram pelo ambiente surreal que se tornara a casa sem uma palavra a ser dita. O quarto, onde suas sessões aconteciam, estava completamente vazio. Todas as estantes, lençóis, livros jogados, garrafas. Não havia nada além da fraca luz do sol que entrava com dificuldade pela brecha da janela entre as cortinas. "Andou limpando?" perguntou o Tiago. "Nah, eu só precisava de espaço." "Espaço para quê?" Theo se dirige a passos curtos até o meio da sala. As vozes continuam sussurrando em um coro alto, atordoando Tiago. "O que eles estão dizendo?" perguntou Theo, enquanto olhava para a janela. "Quê?" "As vozes. O que elas estão falando agora?" Após uma breve pausa para absorver a situação, Tiago se recompõe. "Por que tá me perguntando só agora? Eu sei que você sabia delas antes." "Eu sabia, é?" "Claro que sabia.
Antes só pareciam sussurros, mas agora eu ouço claramente. E elas estão vindo de você. Até mesmo de costas, é nítido o sorriso que Theo abre após a fala de Tiago. Bom, agora não importa mais. Então por que a gente não deixa elas respirarem um pouquinho? Theo começa a tirar o grosso casaco marrom surrado que usara todas as vezes em que se encontraram. E após tirá-lo completamente, a cacofonia de vozes parecia estar gritando por atenção dentro da mente de Tiago, que após ver Theo tirar a camiseta preta que também sempre usara, esboça uma expressão de medo como nunca antes diante do que vê. Em toda a extensão de seu torso. 1, 2, 3. Inúmeros rostos se contorciam, espasmando, alguns claramente visíveis sem olhos, com bocas anormalmente abertas em uma expressão de desespero, e outros se fundiam em uma ilusão de ótica macabra com feições retorcidas, e todos gritavam, clamando com urros, porém Tiago entendia cada um, em vários idiomas. Ele cai ao chão. Que porra? Eles estão tentando falar com você há semanas, não é? Não sabem o lugar deles e ficam tentando usar a minha própria influência contra mim. Espertinhos até. Uma hora eu vou ter que lidar melhor com isso. Mas que porra de monstro é você? Theo abre os braços e dá alguns passos à frente. Não. Monstro não. Cada um desses aqui é um amiguinho meu, Tiago. E sabe o que é melhor? Você e eles têm tudo a ver. Afinal, são todos pessoinhas patéticas e incapazes de cuidar da própria vida. E alguns até mesmo imploraram para ganhar mais um gostinho da felicidade que eu dei para eles. E todos aceitaram o meu acordo. Igualzinho a você. Theo fala com um sorriso torto e macabro. Era impossível desviar o olhar daquela visão perturbadora. As vozes constantes gritando naquele ambiente que se tornava cada vez mais bizarro. As paredes, chão e teto, tomando um aspecto quase líquido, com cores nunca vistas antes, como se aos poucos tudo estivesse se transformando. E além das mudanças no ambiente, a pele de Theo parece tomar um aspecto transparente. Veias começam a saltar em seus membros e pescoço, e uma estranha luminescência parece vazar de dentro para fora pela transparência da pele do que não pode mais ser chamado de humano. Você já era um candidato perfeito quando eu te conheci, mas precisava de mais. Eu queria te quebrar antes do fim, aproveitar cada gostinho e deixar o melhor pro final. Eu até que esperava uma certa resistência, mas foi mais fácil do que eu pensei. Eu já tenho todo o seu desespero. A voz de Theo começa a mudar, como se os inúmeros gritos se unissem em uma só fala, enquanto a luz pulsa dentro de seu corpo, ficando cada vez mais forte, parecendo se mesclar aos poucos com a sala. Tiago tenta reunir forças para correr, mas ao tentar se levantar percebe que suas mãos e pés, no que só pode ser explicado como seu corpo se tornando água a partir das pontas de seus dedos, começa a fluir em uma linha fina em direção a Theo, fazendo gritar em desespero. Ao olhar em sua volta, todo o ambiente se transformara de um jeito impossível. Um caleidoscópio de formas e luzes giratórias. O chão não existia mais e seu corpo não tinha peso. Seus olhos incham e começam a sangrar. Tiago não sabe mais o que é a realidade à sua volta. E agora, eu vou ter tudo que você é. A luz brilha intensamente,
rompe a pele de Theo, ofuscando-o completamente como uma supernova. Todo aquele espaço impossível oscila, e em meio a sangue e loucura, Tiago não pensa em nada em seus últimos momentos, pois desde que entrara naquele ambiente, sua mente não era mais sua. A casa escura, que parecia errada em comparação ao seu redor, desaparece, sem nenhum rastro ou som, como se nunca houvesse existido nada naquele local. Estas são as memórias do jovem que, em meio ao medo do desconhecido e à desesperança, aceitou uma felicidade torpe, fugaz, falsa, em troca de dor e sofrimento, pois acreditava que era impossível alguém como ele consegui-la de outra forma. Agora todos sabemos disso. Todos vemos isto. Aqui não há julgamentos. Como ele, todos nos rendemos à mesma armadilha, por motivos diferentes, porém unidos no mesmo desespero, e agora, com ele, no mesmo corpo. Talvez um dia não falharemos em alertar o próximo. Até lá, permanecemos aqui. Sentimos como um, sofremos como um, e nos arrependemos como um.